Irmãos amados em Cristo Jesus, desejo a todos vocês a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Adeildo Silva. Meus irmãos, nessa data eu vou estar iniciando uma série de versículos bíblicos compostos por 10 versículos, né? Essa maratona vai se chamar Versículos Impactantes. Foi algo que Deus colocou no meu coração no mês de agosto, quando eu fiz a maratona de Provérbios, né? Eu junto com mais alguns irmãos. E vai ser 10 versículos, como disse. E hoje eu vou estar gravando o primeiro versículo, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração através da oração, meus irmãos. Deus me mostrou. É, e a gente vai estar gravando em média um a cada 2 dias, né? Então o versículo de hoje ele diz assim, ele está no livro de João, capítulo 3, no versículo 16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse versículo ele nos deixa uma pergunta, né? Eu queria deixar uma pergunta para todos nós. O que significa crer em Jesus, né? O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus, meus irmãos, certamente não é você servir uma denominação religiosa e dizer sim, ou seja, e dizer amém para tudo aquilo que suas lideranças e seus fundadores dizem, né? Se crer em Jesus verdadeiramente significa você aceitar os valores de Cristo, né? No livro de Mateus, no capítulo 24, 11, meus irmãos, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia é bem clara, né? Que esses falsos profetas, eles iriam surgir nos finais dos tempos e enganariam a muitos. E o que mais se vê, meus irmãos, são pessoas enganadas, né? Pessoas que elas não querem conhecer a verdade bíblica e fica aceitando doutrinas de falsos profetas, né? E isso aí, meus irmãos, não vão levá-las a lugar nenhum, senão ao inferno, né? Então eu quero aqui mencionar quais que foram alguns dos valores de Cristo, né? A primeira coisa, meus irmãos, que Cristo valorizou foi o relacionamento com Deus através da oração, né? Cristo, ele mesmo sendo Deus, ele orava constantemente. Ele foi uma pessoa de oração, para nos dar o exemplo que nós também temos que ser pessoas de orações, se nós queremos realmente agradar a Deus, né? A segunda coisa, Cristo, ele amou incondicionalmente, né? Cristo, ele foi, né? Ele amou a todos, meus irmãos, né? A terceira coisa, né? Jesus, ele foi humilde em sua plenitude, né? E ele nos ensinou isso aí, meus irmãos. Ele nos deixou esse ensinamento que se nós queremos um dia ser herdeiros do trono de Deus, nós temos que ser humilde, né? A humildade é uma das características, né, de um cristão salvo, né? A quarta coisa que Jesus nos ensinou, meus irmãos, foi o seguinte, né? Que mesmo ele tendo acesso a todos os poderosos da sua época, Jesus ele não deixou se contaminar,
né, pelo fermento dos fariseus, como diz a Bíblia, né? Jesus, ele não fez nenhum acordo político, meus irmãos. Ele poderia muito bem ter feito acordo, né, para se livrar, né, da cruz, para se livrar do sofrimento, mas Jesus, ele foi muito firme em cumprir aquilo que ele veio fazer nessa terra, que foi vir aqui nos ensinar o que nós deveríamos fazer para sermos herdeiros do trono de Deus, né? A quinta coisa que Jesus nos ensina, meus irmãos, é que ele foi totalmente desgarrado das coisas desse mundo, né? Ou seja, Jesus, ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu sem nada e ele partiu daqui sem nada, meus irmãos. E as pessoas, elas vivem desesperadas atrás de dinheiro, atrás de bens materiais, atrás das coisas desse mundo e esquece, né, da preparação, esquece que nós temos que se preparar para um dia estar pronto para morar, né, junto com o Senhor, né, no seu santo monte. A sexta coisa que Jesus nos ensinou, meus irmãos, é que Jesus ele rejeitou qualquer prazer que esse mundo poderia lhe proporcionar, né? Jesus ele seguiu o que está escrito no Salmo 1, que antes o prazer dele está em servir a Deus, o prazer de Cristo estava na lei do Senhor, né? O Salmo 1 vem dizer que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor e nela nós devemos meditar de dia e de noite. E eu quero aqui concluir, meu irmão, chamando a atenção também para o seguinte, né? O versículo ele abre assim, né? Falando, porque Deus amou o mundo, né? Então o amor, meus irmãos, é a essência do cristianismo, né? Jesus, ele foi totalmente obediente aos mandamentos de Deus, né? No livro de João, no capítulo 14, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, meus irmãos, como disse, o amor é a essência do cristianismo, né? E Cristo ele deixa bem claro, né, que aquele que diz que crê em Deus, mas vive a sua vida de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Ele é uma pessoa desobediente aos mandamentos do Senhor, né? A Bíblia diz que ele está enganando a si próprio. Na verdade, ele não ama, né? Então essa foi a mensagem, meu irmão de Deus, para nós nesse primeiro versículo impactante dessa série de 10 versículos, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família, né? E na próxima quinta-feira nós vamos estar gravando o segundo versículo dessa série de 10 versículos impactantes, tá bom? Muito obrigado pela atenção.